Obrigado, Senhor, por essa primeira parte do culto. Obrigado porque sabemos que Tu estás conosco, Pai. E pedimos que o Senhor assim permaneça conosco e fale conosco por meio da Tua palavra. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Filipenses, Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Nós vamos meditar nos versos 1 a 2. Eu pretendo fazer uma exposição nessa epístola aos Filipenses, junto com a igreja, todas as vezes que tiver oportunidade de pregar aos domingos. Essa epístola é muito linda, conhecida como Epístola da Alegria, como Epístola da Carta de Amizade, Epístola de Agradecimento. Ela tem muitos ensinamentos da parte de Deus para as nossas vidas. Eu intitulei essa mensagem de hoje como prefácio à igreja em Filipos, servos e santos em Cristo. Vamos ler Filipenses capítulo 1, versos 1 e 2, que diz o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, tenham um pouquinho de paciência comigo, certo? Nós temos algumas coisas para falar hoje aqui. O horário está um pouco avançado hoje, mas vai dar tudo certo, tá bom? Até 4 horas da tarde a gente termina. Vamos fazer um jejum aí na hora do almoço. Brincadeira. Mas vamos tentar agilizar, mas nós temos algumas coisas importantes a falar nesta manhã acerca da palavra do Senhor. Então nós vamos começar a estudar sobre essa epístola de Paulo aos Filipenses. A igreja de Filipenses fica na cidade de Filipos. A cidade de Filipos recebeu seu nome por causa do seu fundador, o rei Filipe, que foi pai de Alexandre Magno. E essa cidade recebeu esse nome em meados do século IV a.C. Então ele fundou essa cidade como uma cidade residencial para o rei. Essa cidade, ela depois foi incorporada à Macedônia, no Império Romano, e depois Filipos se tornou uma colônia militar de Roma e era uma cidade também detentora do direito romano. Então, assim como quem nascia em Roma, os que nasciam em Filipos também recebiam o direito de ser chamado de cidadão romano. Filipos era considerada uma mini-Roma no leste. Então, eles tinham muito orgulho de nascer naquela cidade e toda a cultura, tudo o que acontecia ali em Filipos era muito parecido com o que ocorria em Roma. Passava por essa cidade uma estrada muito importante chamada Via Ignácia, era uma estrada comercial que ligava a Ásia e a Europa. E por esse motivo a cidade de Filipos também era um importante centro comercial. E por ser uma colônia romana, nessa cidade tinham pouquíssimos judeus. Então nós vamos falar um pouco, sobre Atos capítulo 16, que é quando Paulo está na sua segunda viagem missionária, onde ele vai para Filipos ali pregar o evangelho. O que a gente percebe é que, diferente de muitas outras cidades que Paulo ele foi implantar, pregar o evangelho, implantar igrejas, nessa cidade não tinha uma sinagoga, justamente porque a cidade não tinha muitos judeus, não tinham judeus suficientes para que eles estabelecessem uma sinagoga ali naquele lugar. Então, o apóstolo Paulo, quando vai ali em Filipos, ele está na sua segunda viagem missionária, acompanhado de Silas, de Timóteo, de Lucas, e ele tem o propósito, ele vai nessa segunda viagem missionária com um objetivo. Ele quer abrir novos campos e plantar novas igrejas. E o plano dele era expandir o evangelho na Ásia. Só que aprove a Deus mudar todos os planos de Paulo e mudou o rumo da jornada dele e direciona Paulo para a Europa. Então, no mesmo instante que Deus mostra os planos dele a Paulo, Paulo abre mão dos seus projetos e planos e abraça o projeto de Deus, e a igreja de Cristo, através de Filipos, entra na Europa. Você pode ver essa narrativa lá em Atos, no capítulo 16. Então, Paulo, ele deseja ir para expandir o evangelho na Ásia,
Mas quando ele chega numa determinada localidade, ele tem uma visão de um homem macedônio que diz, né, ele implora a Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí, a partir desse momento, Paulo entende que o plano de Deus é que ele deixasse os planos de expandir o evangelho na Ásia e partisse para a Europa para pregar o evangelho. E quando ele entra na Macedônia, a porta de entrada da Macedônia era justamente a cidade de Filipos. Vocês podem ver lá em Atos 16, é uma tarefa para vocês, leiam em casa esse capítulo. Nós não temos tempo, né? Não teremos tempo para ler aqui esse capítulo todo, mas eu vou resumir para vocês um pouco do que ocorre lá. O trabalho em Filipos começa de uma maneira muito modesta, né? Até porque não havia sinagoga lá, como era costume de Paulo, frequentar as sinagogas e no meio dos judeus ali começar a pregar o evangelho. O trabalho de Paulo ali, de Silas, de Timóteo, de Lucas, que estavam ali com Paulo, começam entre as mulheres que se reuniam à beira de um rio que ficava fora da cidade. Essas mulheres temiam a Deus e se reuniam ali para orar. Dentre essas mulheres, vocês verão lá a figura de Lídia, a qual, por meio de Deus, né, da obra de Deus na vida dela, por meio da pregação do evangelho, Deus abriu o coração daquela mulher e também as portas da casa dela foram abertas para o evangelho de Cristo. Então lá também vocês vão ver que houve uma libertação de uma pequena escrava com espírito de adivinhação. Essa pequena jovem, ela era uma jovem possessa por demônios, e Paulo e Silas são usados por Deus para expelir os demônios daquela jovem. E por causa disso, aquela jovem era escrava, tinham senhores que ganhavam dinheiro com as adivinhações que ela fazia, ela tinha um espírito adivinhador nela. E quando Paulo e Silas expulsam o demônio dela, o senhor daquela jovem fica muito irado, porque a fonte de renda deles havia sido perdida. Então eles levam Paulo e Silas até os pretores, fazendo ali uma denúncia, né, contra o que eles haviam feito, e Paulo e Silas são presos, né, jogados ali numa prisão. E antes disso eles são açoitados, né, eles apanham muito, são presos. E o que ocorre lá é que no meio da noite um terremoto sobrevém, eles estavam ali presos, né, acorrentados, e esse terremoto destrói ali a prisão, e o carcereiro que ali estava fica muito preocupado porque ele era responsável por aqueles prisioneiros, e se os prisioneiros fugissem, era o carcereiro que pagaria com a sua vida. Mas aí o carcereiro, quando pega a espada para se matar, Paulo e Silas gritam: não faça isso, nós estamos aqui. E aí o carcereiro pergunta a ele o que é que ele tem que fazer para ele alcançar a salvação, para que ele tenha a vida eterna. E eles pregam o evangelho para o carcereiro, eles dizem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E é exatamente isso que ocorre. O carcereiro e todos da sua casa são batizados. No dia seguinte eles são liberados, né, da prisão, e eles precisam sair para Tessalônica. Mas a partir dessas pessoas, daquelas mulheres, de Lídia, do carcereiro ali, começa uma igreja ali naquela cidade. Então, depois lá no capítulo 20 de Atos, Paulo volta àquela cidade, visita os irmãos, a igreja está mais consolidada, e Paulo tem uma relação muito íntima com os irmãos ali da cidade de Filipos. Esse é um dos motivos da carta de Paulo aos Filipos ser conhecida também como a carta de amizade, porque Paulo, ele rasga o coração, ele trata aqueles irmãos de uma maneira diferente nas suas cartas, como ele trata algumas outras igrejas quando ele escreve. Essa epístola aos Filipenses, ela é conhecida como uma das epístolas da prisão, ao lado de Colossenses, Efésios e Filemon. Então, Paulo escreve essa epístola aos Filipenses enquanto esteve preso em Roma entre os anos 60 e 62, né, a era da igreja primitiva, e muito provavelmente foi mais próximo aí do ano 62. Essa carta é muito importante para a gente estudar. Paulo vai falar, né, revelar o segredo da verdadeira felicidade e como tal felicidade pode ser alcançada. Essa carta vai nos mostrar que Paulo descobriu esse segredo da verdadeira felicidade, e a gente vai ver Paulo abrindo seu coração
para aqueles a quem ele ama profundamente, que eram os cristãos da igreja em Filipos. E essa epístola também vai nos revelar o Cristo que ensinou esse segredo da verdadeira felicidade. E nós conheceremos ali a Cristo como um padrão e ajudador nas nossas vidas, né? Na grandeza do seu amor condescendente dele a nós. Então nós vemos aí no versículo 1 do capítulo 1, né, como se trata de uma epístola, como se trata de uma carta, a carta precisa ter um remetente. Então no verso 1 nós temos aí Paulo e Timóteo. Na verdade a epístola foi escrita por Paulo àquela igreja. Pode ser que Paulo não tenha escrito mesmo, mas ele pode ter ditado a carta para algum amanuense, para um secretário, e talvez Timóteo possa ter sido esse secretário que escreveu a carta enquanto Paulo ditava, mas a gente vê que Timóteo está associado com Paulo aqui como remetente da carta, né? Paulo e Timóteo. Então, apesar de Timóteo não ter sido coautor dessa carta, com certeza ele estava de pleno acordo com tudo o que Paulo escreve, né, à igreja ali de Filipos. E Timóteo também sentia profundo apreço e interesse pelos irmãos da igreja, porque Timóteo estava junto com Paulo quando Paulo pregou o evangelho lá a primeira vez. E lá no capítulo 2, verso 19, a gente vai ver que Timóteo também em breve tornaria a ver os filipenses novamente, porque Paulo enviaria Timóteo até aquela cidade, até aquela igreja. O interessante aqui é que Paulo e Timóteo, eles se identificam como servos de Cristo Jesus. Então Paulo aqui se identifica como servo. A palavra aqui é a palavra douloi, no grego. Douloi é doulos. Doulos é escravo e douloi é a palavra doulos no plural, né? Escravos. Então a palavra doulos é transformada em douloi, é o plural da palavra escravo, né? Alguns preferem traduzir por escravos, a palavra é um dos significados, mas a palavra significa servos ou escravos. Então Paulo e Timóteo, assim como todo o cristão, eles sabiam que eles foram comprados por um alto preço. E por serem comprados por esse alto preço, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, eles se tornaram propriedades exclusivas desse Senhor Jesus Cristo. Então eles se identificam como servos desse Cristo. Eles sabiam que eles dependiam plenamente do seu Senhor e eles deviam tudo a Jesus Cristo. Quando a gente fala de um servo, de um doulos ou um escravo no sentido espiritual, a gente tem que ter em mente que é aquele que serve a seu Senhor com alegria no seu coração, em novidade de espírito, desfrutando de uma perfeita liberdade. E é aquele que também receberá uma gloriosa recompensa do seu Senhor. Lá em Colossenses, no capítulo 3, versos 23 e 24, o apóstolo Paulo deixa isso bem claro quando escreve a esses irmãos. Ele diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Paulo está dizendo ali aos irmãos: não espere elogios dos homens enquanto vocês estão servindo a eles. Então, tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Então, todos nós que somos servos do Senhor, devemos ter isso na nossa mente. Nós estamos, quando servimos a igreja, quando nós estamos servindo no nosso trabalho, quando nós servimos na nossa família, quando nós servimos em qualquer lugar que seja, nós precisamos fazer como para Cristo. Ele é o nosso Senhor. Tudo o que fazemos, nós fazemos na presença do nosso Senhor. E por isso eles tinham essa noção importante. Eles eram servos de Cristo. Não importa a quem eles estavam servindo, não importam aonde eles estavam sempre na presença do seu Senhor e, portanto, servindo a esse Senhor. Nós não podemos pensar em escravo, não podemos pensar em servo aqui, como costumeiramente nós aprendemos na escola. Nós geralmente costumamos associar a palavra escravo ou servo à ideia de serviço forçado, à sujeição imposta pelo Senhor, a maus tratos por aquele que serve ou aquele que está como escravo.
Com o nosso Deus não é assim. Quando nós falamos de serviço e escravidão ao nosso Senhor, a gente deve pensar em servos que servem ao seu Senhor com alegria no seu coração, com voluntariedade, em novidade de espírito e desfrutando de uma perfeita liberdade, lembrando que receberão do Senhor uma gloriosa recompensa da parte dele. E isso nos motiva a trabalhar cada vez mais e melhor para o nosso Senhor. Então esses servos, eles servem ao seu Senhor de todo o coração, e é assim que nós devemos ser. Porque nós sabemos que por meio do sangue de Cristo é que nós somos redimidos da escravidão do pecado. Então muitas pessoas ficam surpresas, pastor, mas o senhor disse que nós somos escravos de Cristo? O que é isso? Irmãos, você era escravo do pecado no passado, que era muito pior. Havia condenação sobre você. E enquanto as pessoas estão sob a condenação, estão escravizadas pelo pecado, elas nem se importam com isso. E muitas vezes, quando falam nós somos escravos de Cristo, algumas pessoas se chocam com isso. Para a gente ver o nível do quanto o nosso coração estava cauterizado, os nossos olhos estavam fechados, quanto a nossa escravidão ao pecado, ao diabo, às obras da carne. O Senhor nos livrou disso. Ele rasgou a sentença de acusação que havia contra nós, ele nos livrou de todo esse mal. E hoje nós somos comprados por Cristo por um alto preço, e por isso nós somos hoje seus servos, seus escravos. E nós servimos ao Senhor com alegria no nosso coração. Irmãos, esse termo servo também, ele tem relação com a nova identidade que todos nós recebemos do nosso Senhor Jesus. É ela que nos caracteriza, é essa nova identidade que, na verdade, nos caracteriza. Quando você para pensar, quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Nós somos todos servos de Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa identidade realmente. Isso deve pulsar nos nossos corações com muita alegria. Quando as pessoas olharem para você, não pensem que as pessoas vão olhar para você e não desejem que as pessoas olhem para você de acordo, irmãos, com a função que você exerce. É muito melhor as pessoas olharem para você e verem em você servos de Deus do que olhar para você como um médico, como um advogado, como alguém rico, ou quem quer que seja, qual seja a sua posição social, a função que você exerce. O mais importante é que nós sejamos reconhecidos como servos de Jesus Cristo. Como seres humanos e pecadores e falhos, geralmente nós costumamos nos apegar muito a títulos. Títulos, irmãos, até têm o seu valor. Só que títulos estão aí apenas para mostrar a função que nós exercemos. Um exemplo, eu sou chamado de pastor, porque pastor é a minha função aqui na Igreja Batista Regular da Pituba. Mas em essência, eu sou servo de Cristo. Eu sou servo do Senhor. Eu exerço a função de pastor agora, mas um dia eu posso me aposentar dessa função, né? Quando eu estiver bem velhinho, assim espero. Não tenho pretensões de me aposentar tão cedo, que eu tenho muito prazer em fazer a obra do Senhor. Eu posso também, irmãos, perder esse título caso eu seja infiel ao Senhor, né? Cometer algum pecado que venha envergonhar o nome de Cristo. Mas, ao final das contas, a nossa identidade não deve estar ligada à função que nós exercemos. Devem estar ligadas ao Senhor que nos salvou. Então, nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. Ele que nos comprou com alto preço. E por isso, Paulo deixa muito claro isso. Nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Então, ele tira a atenção dele de Timóteo e coloca a atenção toda em Cristo Jesus, porque no final das contas é ele que importa. O Senhor é maior do que os seus servos. Só a título de curiosidade, irmãos, talvez vocês estejam achando alguma coisa diferente quando nós relacionamos essa saudação de Paulo com a saudação dele às demais igrejas. Na saudação inicial de cada uma de suas cartas, com exceção aqui de Filipenses e de 1ª e 2ª Tessalonicenses e Filemon, Paulo, ele se intitula apóstolo à igreja, né? Então,
Paulo, apóstolo, né, de Jesus Cristo. Geralmente ele se intitula assim. Então, por que aqui em Filipenses, por que será que ele omite esse título dele de apóstolo, ele omite essa designação com relação a ele? Justamente, irmãos, porque a epístola aos Filipenses é considerada uma epístola de amizade. E isso fica muito claro, porque Paulo está contando aqui aos irmãos o que é que ele está passando na prisão. Ele também fala que ficou sabendo de algumas coisas que estão acontecendo em Filipos. Então é uma troca de experiências ali. Ele está ali animando os irmãos, permaneçam firmes, eu estou preso aqui em Roma, mas não se entristeçam por isso, porque eu mesmo estou alegre aqui preso, porque o evangelho do Senhor está se expandindo mesmo em meio às minhas cadeias, então se alegrem comigo. Uma das frases mais conhecidas da epístola aos Filipenses, quando o apóstolo Paulo diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Por isso também é chamada de carta da alegria. E a gente vê que Paulo, mesmo em meio àquela situação, em meio às suas cadeias, à sua prisão, ele está muito alegre, porque a alegria dele não está nas circunstâncias da sua vida, nem na proximidade da morte ali que está, sobre ele. Ele estava ali pensando que ele iria morrer muito em breve, mas ele não estava preocupado com isso. Ele estava feliz porque o evangelho estava se expandindo ali em Roma. Os da casa de César haviam ouvido o evangelho. Toda a guarda pretoriana estavam ouvindo o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas estavam sendo salvas e ele se alegrava muito com essa realidade. E ele diz aos irmãos ali de Filipos, que também estavam passando por algumas perseguições, eles dizem, se alegrem no Senhor. Fiquem alegres com isso, não se alegrem nas circunstâncias, não se alegrem com o que estão acontecendo com vocês, se alegrem no Senhor Jesus Cristo. Então, ele escreve para aqueles irmãos essa carta de amizade, e apesar de ter algumas partes exortativas aqui para aquela igreja, Paulo não precisa se intitular como apóstolo, ele não precisa fazer esse apelo à sua autoridade apostólica como base da exortação que ele vai fazer àquela igreja. A gente vai ver que Paulo tem uma relação muito íntima com aqueles irmãos. No capítulo 4, ele vai chamar os irmãos daquela igreja de amados, vai dizer que eles são muito saudosos. Paulo chega a dizer que aquela igreja é a alegria e a coroa dele. Então, Paulo sabia muito bem, e aqueles irmãos ali de Filipos também sabiam que eles estavam unidos pelos mais venturosos e íntimos laços de comunhão cristã, e que a autoridade de Paulo como apóstolo para eles ali não era uma contradição. Geralmente, quando Paulo se intitula como apóstolo em uma das epístolas, é porque o apostolado de Paulo está sendo colocado em xeque ali naquela cidade. Alguns duvidavam do apostolado de Paulo, e por isso ele escreve, apóstolo de Jesus Cristo, para que eles se lembrem que ele foi escolhido por Cristo Jesus como apóstolo, mas aqui, aos irmãos de Filipos, ele não precisava escrever isso, porque o apostolado de Paulo não estava ali em xeque no meio daqueles irmãos. Então, eles também, irmãos, ao se denominarem servos de Cristo Jesus, era uma espécie de oposição à expressão que era muito comum naquela cidade, porque todos os cidadãos romanos se diziam servos de César. Então, era muita coragem dos cristãos e de Paulo aqui também escrever essa carta dizendo que eles eram servos de Cristo Jesus, em oposição ao que os cidadãos romanos diziam ser servos de César. Então, os cidadãos romanos reconheciam ao César como Quírios, como o senhor deles. E a autoridade suprema do César era considerado como autoridade divina para os cidadãos romanos. E os cristãos afirmavam categoricamente que eles tinham outro senhor, que não era o César. E esse fato fez com que os cristãos fossem muito perseguidos nessa época. Um dos motivos dos cristãos de Filipos serem perseguidos era justamente esse. Eles diziam, Jesus Cristo é o meu Senhor, nós somos servos de Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor, não é o César que é o meu Senhor. E por isso eles eram perseguidos ali por aquela comunidade.
Irmãos, eles também mostram aqui no versículo 1 quem são os destinatários dessa carta, né? O remetente, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, e depois ele diz a todos os santos em Cristo Jesus, né? E no final ele diz que vivem ali em Filipos. Então, Paulo está escrevendo ali para toda aquela igreja, para toda aquela comunidade. Então, veja aqui, o interessante é que Paulo não demonstra interesse aqui por alguns indivíduos que tinham preeminência ali naquela igreja. Ele vê os destinatários dele como eles são, não em si mesmos, mas como eles são em Cristo. E em Cristo, toda aquela igreja, eles eram santos. Um santo, irmão, como Paulo está falando, não é aquele que não tem pecado, não é aquele que vive de maneira perfeita, mas é aquele que foi separado do mundo pelo Senhor para glorificar a Deus, para proclamar as boas novas do Senhor, as excelências de Deus. O santo é aquela pessoa a quem Deus mostrou o seu grande favor e sobre quem também Deus deposita uma grande responsabilidade. Então Paulo diz que aquela igreja, aqueles irmãos ali em Filipos, no final das contas, todos eles são santos em Cristo Jesus. E por que santos em Cristo Jesus? Porque eles não são santos por direito. Eles não são santos por si mesmos, mas eles se tornaram santos em virtude da união deles com Cristo Jesus. Quando eles se uniram a Cristo no momento da conversão, é que eles se tornaram o povo santo de Deus. E eles são santos justamente por causa desse relacionamento com Cristo Jesus. Dizer que eram santos, irmãos, em Cristo Jesus, tem um significado muito importante. Pois o verdadeiro ambiente de vida daqueles irmãos, no final das contas, não eram Filipos, nem qualquer outra cidade, muito menos algum lugar deste mundo, mas Cristo Jesus. Se aqueles irmãos se mudassem para Roma, se mudassem para Atenas, se mudassem para Alexandria ou qualquer outro lugar, não importa onde eles estivessem, esses locais não alterariam a condição de santidade deles. Eles continuariam sendo santos em Cristo Jesus, vivendo como aqueles que pertencem verdadeiramente a Cristo. Vivendo, irmãos, como aqueles a quem cuja vida está para sempre identificada com Cristo. E isso é um exemplo para nós. Nós somos também santos em Cristo Jesus. Então não importa com quem estejamos, onde o Senhor nos levar para morar, essa condição, ela não deve sair das nossas vidas. Nós permanecemos sendo santos em Cristo Jesus. Eu não sou santo em Cristo Jesus apenas quando estou na igreja. Eu não sou santo em Cristo Jesus apenas ali dentro da minha casa, ou quando eu estou reunido com os irmãos, num retiro, onde quer que seja. Nós precisamos ser santos em todo o lugar onde nós estivermos. Nós não somos santos na Igreja Batista Regular da Pituba, não somos santos na nossa casa, no nosso trabalho, nós somos santos em Cristo Jesus. E precisamos andar como santos em qualquer lugar que estejamos, com quem quer que estejamos, irmãos. O ambiente que nós estamos não deve mudar essa condição em nós. Tem muitas pessoas que são santas na igreja. Quando chegam no trabalho, o ambiente de trabalho requer que eu não seja muito santo, não. Eu preciso mentir, eu preciso enganar o meu cliente para empurrar um produto porque eu preciso bater meta. Eu preciso muitas vezes enganar assinando ponto, dizendo que eu trabalhei, mas outra pessoa trabalhou no meu lugar porque eu não quis trabalhar hoje. Então é no trabalho, é em casa, é em outro lugar. Irmãos, nós precisamos ser santos em qualquer lugar. E Paulo, ele reconhecia que aqueles irmãos eram assim. Eles eram santos primeiramente em Cristo Jesus, que estavam na cidade de Filipos. E essa é a nossa identidade. Nós somos servos, mas também somos santos em Cristo Jesus.
porque o Senhor nos deu a santidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós podemos andar em santidade. O Espírito Santo nos dá esse poder para que nós possamos negar a nossa natureza pecaminosa, para que nós deixemos as obras antigas de lado e possamos honrar e glorificar o nome do nosso Senhor através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas palavras, do nosso proceder, o proceder da nossa vida. Nós precisamos ser sempre santos. E uma coisa interessante também é que aqui Paulo fala, né? A todos os santos em Cristo Jesus, e depois ele fala, inclusive, bispos e diáconos, né? Que vivem em Filipos. É a primeira vez que Paulo, nas suas cartas, faz essa designação, né? De falar de toda a comunidade, depois inclusive bispos e diáconos. Depois, o interessante aqui nessa epístola mesmo é que Paulo fala dos bispos e diáconos aqui, e depois, no decorrer das cartas, você vai ver que ele não fala mais de nenhum bispo, nem de nenhum diácono. O que nós sabemos é que os bispos e diáconos eram líderes que eram levantados nas igrejas que Paulo forma. A gente vê aqui que a comunidade cristã como um todo é abordada como destinatária, e os bispos e diáconos, eles são apenas parte dessa comunidade maior. Então o interessante aqui é que, apesar deles terem sido destacados, Paulo não quer dizer que eles estão acima da comunidade ou fora dela. Paulo fala a todos os santos, inclusive os bispos e diáconos. Então os bispos e diáconos também fazem parte dessa comunidade dos santos. O termo bispo vem da palavra grega episcopos, né, que significa supervisor. Eles eram líderes nas igrejas do Novo Testamento. O uso que Paulo faz a essa palavra denota uma função, não uma posição. Hoje em dia nas igrejas existem hierarquias, né? O pastor, quem está acima do pastor é o bispo, quem está acima do bispo é o apóstolo. Presbítero hoje foi diminuído a função de aspirante a pastor. Então o jovem que deseja ser pastor primeiro, ele é presbítero na igreja, ele está ali num período probatório dos irmãos. E a gente vê que biblicamente é totalmente diferente. Os presbíteros eram os mais velhos, os mais experimentados da igreja. Mas nós vemos a palavra bispo no Novo Testamento. Em 1 Timóteo 3 e Tito 1 fala sobre bispos. Então, embora esses textos, a preocupação fossem com as qualificações de caráter, porque não é qualquer pessoa que pode ser, né, um pastor, um bispo dentro da igreja, mas eles são falados ali em 1 Timóteo 3 e em Tito também 1, como pessoas que cuidavam da igreja de Deus. E aqueles que fizeram curso de membresia já sabem que os termos bispos, presbíteros, pastores são termos intercambiáveis. No final das contas é a mesma coisa. Eles só cumpriam algumas funções, né, diferentes dentro da igreja, mas não era uma diferença de posição dentro da igreja. E por isso que Paulo diz, bispos e diáconos, eles fazem parte ali daquele corpo de santos em Cristo Jesus, que estavam ali em Filipos. E o termo diáconos é meio com a transliteração da palavra grega diáconos mesmo, que significa servo. E também era uma função que existe na igreja, né? Que era designado quando alguém servia a outra pessoa. E na igreja os diáconos são aqueles que cuidam dos necessitados da igreja, o que servem às mesas. A gente não sabe ao certo porque Paulo fez essa menção, né, aos bispos e diáconos, mas pode ser porque esses líderes talvez fossem eles que tiveram, né, a iniciativa de fazer com que a igreja ali de Filipos ajudasse o apóstolo Paulo nas ofertas que mandaram o apóstolo Paulo algumas vezes no seu ministério. Então é como se fosse uma forma de agradecimento àqueles líderes da igreja. A gente não sabe, na verdade, se era essa mesma a intenção de Paulo, mas pode ser que tenha sido isso. E o verso 2, nós temos aqui a saudação de Paulo àquela igreja. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma saudação que a gente já está bem acostumado, né?
A gente até usa muitas vezes, né? Quando tá falando com o irmão, ô meu irmão, graça e paz, né? Então, é uma saudação que já se tornou a saudação oficial de Paulo. Então, é exatamente como Paulo usa na carta que ele escreve aos Romanos, que ele escreve lá 1ª e 2ª aos Coríntios, em Gálatas, em Efésios, em Filemon. Ele usa essa mesma saudação. No mundo helenístico, uma saudação comum, né, no grego, era o kairen ou hairen, que significa saudações. Então as pessoas usavam essa palavra, né? Saudações, né? Kairen ou hairen. E Paulo, nas suas saudações, parece que ele transforma essa palavra em caris ou haris, que significa graça. Então ele usa graça acrescentado da saudação comum dos judeus, que era shalom. Então ele vai juntar essas duas palavras, né? E shalom é paz no sentido de completude, de bem-estar, e ele transforma a saudação dele em graça e paz a vós outros. E essa saudação, irmãos, é muito profunda, porque ela é nada mais, nada menos que um resumo do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos ver nessa saudação sobre graça e paz. A graça de Deus em Cristo é o que ele concede ao seu povo. E a paz é o resultado dessa dádiva, é o resultado da graça. A soma total da atividade de Deus em relação aos seus filhos se encontra na palavra graça. Então, tudo que Deus faz por nós, que somos seus filhos, é a graça de Deus. E tudo que Deus faz também, até aqueles que não são filhos. Deus faz o sol nascer sobre os bons e os maus, manda a chuva sobre bons e os maus. Então existe a graça comum de Deus, existe a graça especial, que é a graça salvífica. A graça comum está aí para todos os homens, mas a graça salvífica é uma graça especial apenas para aqueles que foram escolhidos por Deus. Mas tudo aquilo que Deus faz em prol dos seus filhos, isso é graça de Deus. Graça é um dom imerecido ou favor imerecido, é algo que nós não merecemos, mas que Deus decidiu fazer por nós. Deus se deu ao seu povo de forma generosa e misericordiosa através de Cristo Jesus. Nada é merecido, irmãos. Nada que recebemos em Cristo podia ser alcançado por nós mesmos. E tudo isso que Cristo fez, tudo isso que Cristo conquistou na cruz, toda essa graça que foi revelada a nós, à medida que nós vamos experimentando, o que é que resulta em nós? Verdadeira paz. Essa salvação que recebemos, essa fé que recebemos por graça, o que é que gera em nós? Paz. A paz que excede todo o entendimento, que é a paz com Deus. Você era inimigo de Deus por causa dos seus pecados, alheios à vontade do Senhor, distante de Deus. Mas por meio de Cristo Jesus, você foi reconciliado com o Pai. E por causa dessa graça, você não é mais inimigo de Deus. Você é amigo do Senhor. Você foi adotado como filho. E agora você tem paz com Deus. Não tem nada mais que fique enchendo a sua mente. Não há nenhuma condenação, não há mais preocupação. E tudo isso foi Cristo que fez por cada um de nós, mediante a graça do nosso Deus manifesta em seu Filho. Então, à medida que nós vamos experimentamos dessa graça, ela gera paz, que é o shalom de Deus. Essa paz nós experimentamos agora e continuaremos experimentando por toda a eternidade. A paz flui da graça. E a paz e a graça juntas fluem de Deus nosso Pai e se tornam efetivas em nossas vidas por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Justamente por isso, irmãos. A graça e a paz fluem de Deus nosso Pai e se tornam efetivas em nossa vida por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aqui nós terminamos a exposição desses 2 versículos, mas para a gente terminar eu quero fazer algumas considerações acerca do que nós falamos nessa manhã. A primeira consideração é usando a experiência do apóstolo Paulo em implantar aquela igreja.
O que nós depreendemos disso é que o homem faz muitos planos. O homem pode fazer planos. Mas o melhor é quando nós nos submetemos à vontade do nosso Deus. E na nossa vida, nós vamos ser muitas vezes desafiados a isso. Nós vamos fazer muitos planos que aos nossos olhos é excelente, é muito bom. Mas nós precisamos lembrar que nós não somos senhor de nós mesmos. Nós temos um Deus superior, um Deus que é todo sábio e um Deus que tem planos muito melhor do que os nossos planos. Em diversas partes da Escritura, os profetas chegaram a dizer ao povo: os planos de Deus não são os seus planos, os pensamentos de Deus não são os seus pensamentos. Às vezes a gente acha que a gente planejou tudo direitinho, que a gente tem tudo amarrado nas nossas mãos, e aí Deus muitas vezes nos surpreende com o seu plano que é muito superior ao nosso. Fazer planos é correto, não é errado a gente fazer planos. Mas a gente precisa se lembrar que a última palavra vem do nosso Senhor. A gente precisa lembrar que o melhor é nós nos submetermos à vontade de Deus. E a gente vê isso na vida do apóstolo Paulo. Ele fez planos para expandir o evangelho na região da Ásia. Mas aí Deus muda o plano de Paulo. E Deus expõe para Paulo qual era o plano dele, que era muito superior. Que era levar o evangelho, ao invés da Ásia, para a Europa. E Paulo tem aquela visão do Macedônia, né? Passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele entra ali na Europa através da cidade de Filipos. E Paulo prontamente obedeceu ao Senhor. Você vai ver lá em Atos 16 que ele entendeu, depois dessa visão, que esse era o plano de Deus para eles. Não era para eles irem para a Ásia, era para eles irem para Macedônia. E ele logo abre mão dos planos que ele fez e ele vai para onde o Senhor o levou. Irmãos, isso é algo muito precioso para a gente observar. Lembrem-se que naquele tempo não tinha Google Maps, não tinha Waze, não existia essa facilidade, não tinha carro, avião para fazer viagens. Então Paulo, quando sai para a sua segunda viagem missionária, certamente ele passou muito tempo traçando a rota que ele iria ali, juntamente com Silas, com Timóteo, com Lucas, onde eles iam percorrer, as cidades que eles iam parar para descansar, onde eles iam pregar o evangelho. Certamente foi muito tempo ali traçando o caminho, e quando eles chegam num certo momento, Deus faz com que ele rasgasse tudo que ele tinha planejado. Pega tudo que você planejou, rasga aí que não vale de nada. Você vai para outro lugar, para onde você não planejou ir, onde você não tem uma rota, não tem um roteiro do que você vai fazer, mas confia em mim que eu que estou levando você lá. E é isso que a gente vê. Paulo abre mão de tudo e obedece ao seu Senhor. E o interessante é ver que mesmo estando obedecendo à vontade de Deus, a obra de Paulo em Filipos não foi fácil. Ele enfrentou oposição, ele foi preso, ele foi açoitado. Mas em tudo isso, a gente vê, irmãos, que Deus estava com os seus servos. Lembre-se disso. Não é porque vocês estão fazendo a vontade de Deus que as coisas vão ser fáceis para vocês. Mas lembre sempre que aquele que nos mandou, ele garante que os seus propósitos sejam cumpridos. Ele cuida de nós, ele zela por nós e os propósitos de Deus serão plenamente cumpridos. Ali naquela cidade, onde Paulo encontrou algumas dificuldades, onde o início do ministério ali foi muito simples, ali naquela cidade se formou uma igreja muito fiel ao Senhor. Muito fiel. E é uma igreja que foi muito ajudadora no ministério do apóstolo Paulo. Era uma igreja que, enquanto outras igrejas se negavam a ajudar Paulo financeiramente, a ponto dele ter que parar de pregar o evangelho para trabalhar, para conseguir dinheiro, para se alimentar, para seguir as suas viagens, os irmãos de Filipos sempre se juntavam, arrecadavam ofertas e mandavam. Nós veremos que uma das vezes Epafrodito, que foi aquele que foi enviado pela igreja de Filipos para levar uma oferta para o apóstolo Paulo para ajudar ele na sua obra. Uma outra consideração também que nós podemos depreender desse texto, irmãos, são sobre os líderes. Todos que são líderes precisam lembrar que, acima de tudo, eles são parte integrante da comunidade de salvos.
Então não importa se você é líder de departamento, se você é pastor, se você é diácono, o que quer que você seja. Antes de tudo, nós somos servos de Cristo. Nós somos parte integrante dessa comunidade de salvos. Nós não estamos acima dos demais, nós não somos superiores aos demais irmãos. Nós apenas exercemos pela misericórdia de Deus uma função de autoridade na igreja, onde nós temos muitas responsabilidades de cuidar da igreja do Senhor. E nós devemos zelar da igreja de Deus, que é o verdadeiro dono da igreja. No final das contas, nós somos todos servos do mesmo Senhor. Infelizmente, muitos líderes se levantam e eles forçam uma posição de honra através da função dele, que não é bíblica, não é vista no Novo Testamento. Muitas vezes também nós vemos líderes que têm se levantado e têm pastoreado a igreja para obter alguma vantagem para si. E esses líderes, eles responderão diante de Deus. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versos 2 e 3, Pedro escreve aos presbíteros, da igreja, aos pastores, e ele diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. É isso que é requerido dos líderes. Eles precisam ser modelo para o rebanho. Eles precisam cuidar da igreja de Deus. Eles não devem pastorear para obter vantagem. Eles não devem pastorear como se eles fossem líderes, donos do povo. Nada disso, irmãos. Quando nós falamos que somos ministros de Deus, o termo ministro não significa nada mais, nada menos do que servo. E Jesus ensina que quem quiser se tornar grande entre vós, seja esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Está lá em Marcos, capítulo 10, versos 43 ao 45. E Paulo também, aqui mesmo, na Epístola aos Filipenses, no capítulo 2, versos 5 a 11, ele vai mostrar o maior exemplo de servidão que nós temos, que foi do próprio Senhor Jesus. E ele vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Que ele, sendo Deus, assumiu a forma de servo e habitou no meio de nós. Jesus veio para nos servir. E é assim que nós precisamos nos ver. Apesar de líderes, nós somos todos servos do Senhor. E lembrem-se disso também toda a igreja. Acima de tudo, vocês são servos de Cristo Jesus. E além de servos, vocês são também santos em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, se comportem como tais. Não importa a função que você exerça lá fora, não importa se você é chefe, não importa se você é médico, se você é advogado, se você é pastor, se você é diácono, se você é líder de departamento, não importa a função que você exerça, antes de tudo, lembre que você é servo de Deus. Você é servo daquele que comprou você com alto preço, o seu próprio sangue. Lembre-se disso, irmãos. E quando você se lembrar disso, essa verdade vai lhe ajudar a não se sujeitar às coisas e às pessoas deste mundo. Lembre-se que seu Senhor não é o seu patrão. Lembre-se que no final das contas não é o seu patrão que paga o seu salário e por isso você faz tudo aquilo que ele manda, inclusive desonrando ao Senhor. Lembre-se que o teu sustento vem de Deus, em primeiro lugar. Ele é o teu Senhor. Lembre-se que o seu Senhor não são os seus pais, que muitas vezes estão te incentivando a pecar, a viver uma vida distante do Senhor. Lembre-se que o seu cônjuge não é o seu Senhor, quando também te faz cometer atitudes pecaminosas para com Deus. Lembre-se que os seus filhos não são Senhor das suas vidas. E lembre-se, acima de tudo, que você mesmo não é Senhor da sua vida. Lembre-se que você não deve fazer aquilo que você quer porque você quer.
mas existe um Senhor que é maior do que tudo e do que todos, e é Ele que deve governar a nossa vida. E por isso, não importa com quem estejamos ou aonde estejamos, nós precisamos continuar agindo como servos santos de Cristo Jesus. Essa é a nossa identidade. É assim que o mundo deve olhar para nós e nos ver, servos santos de Cristo Jesus, que exala o bom perfume de Cristo, que espelha o Senhor Jesus Cristo aqui neste mundo. E o Senhor tem nos dado poder para que nós possamos agir dessa maneira. E lembre-se também, irmãos, que a paz é fruto da graça de Deus que nos foi demonstrada a nós por meio de Cristo Jesus. A verdadeira paz que se fala tanto, que muitos buscam, e nós falamos isso na quinta-feira, a verdadeira paz não é a paz no mundo, a verdadeira paz que você precisa buscar não é a paz consigo mesmo, porque você acha que você está perturbado da mente. A verdadeira paz que você precisa buscar é a paz com Deus. E você só terá essa paz por meio de Cristo Jesus. Talvez você tenha entrado por essas portas aqui nessa manhã e Jesus, Ele ainda não é Senhor e Salvador da tua vida. E se você acha que você tem paz vivendo dessa maneira, isso é um engano. O teu coração já está cauterizado com os seus muitos pecados, os teus olhos estão fechados para a realidade. Na verdade, o que você está é distante de Deus, alheio à vontade de Deus. Você vive para fazer as suas vontades, para realizar os seus desejos. E Deus não está em nada na sua vida. E existe condenação para você. Mas essa condenação pode ser rasgada e anulada por meio de Cristo Jesus. Foi por isso que Ele foi enviado pelo Pai a este mundo. Ele veio, sendo Deus, se fez homem, viveu neste mundo sem pecado, foi envergonhado, sendo pendurado numa cruz sem ter culpa de nada. Mas Ele morreu aquela morte no seu lugar, no meu lugar, morrendo pelo meu e pelo seu pecado. E Ele foi quem bebeu o cálice da ira de Deus. E nessa manhã, se você se achegar a Cristo Jesus com arrependimento e fé dos seus pecados, você vai conhecer essa paz que excede todo o entendimento. Você será reconciliado com Deus de uma vez por todas, e a sua vida vai mudar de uma vez por todas. Você passará a ser filho, você será adotado por Deus. Você deixará de ser escravo do pecado para ser santo em Cristo Jesus, para ser servo do nosso Senhor e Salvador que nos comprou por um alto preço. E você pode fazer isso aí, no lugar que você está. Feche os seus olhos, ore ao Senhor nessa hora, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. E Ele vai transformar toda a sua vida para a glória de Deus. Somente Cristo é que pode nos apaziguar com Deus. Mas nós precisamos nos achegar a Ele com arrependimento e fé para que isso aconteça. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus por sua palavra. Vamos orar nessa manhã. Te bendizemos, Senhor, por tua palavra. Louvamos a ti, ó Pai. Agradecemos por essas verdades, Senhor, nas tuas escrituras, que nos fortalece, que nos alimenta, que lembra quem nós somos, que nos mostra a nossa verdadeira identidade, Senhor, e que nós possamos andar como somos vistos pelo Senhor, como santos em Cristo Jesus, como servos de Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos alcançou, porque o Senhor nos dá a santidade que havia em Cristo, porque foi imputado a nós todo o bem que havia em Cristo, toda a pureza e santidade, ó Pai. Obrigado, porque o Teu Espírito Santo tem aplicado as obras de Cristo nas nossas vidas. Ao mesmo tempo também oramos, Senhor, por aqueles que ainda não tiveram essa experiência, que não se entregaram a Cristo Jesus. Que o Teu Espírito Santo nessa manhã convença ao Senhor dos seus pecados. Age, Senhor, nessas vidas com poder, com glória, para que o Teu nome seja glorificado nessa manhã. Que essas pessoas possam sentir a verdadeira paz que excede todo o entendimento, que é a paz com Deus, que só Cristo Jesus pode dar. Obrigado, Senhor, por Tua graça. Obrigado porque nós somos Tua igreja. Obrigado porque nós somos separados por Ti mesmo para a Tua glória, Senhor. E que nós possamos viver como santos, como os servos do Senhor, assim como os irmãos ali da igreja
na cidade de Filipos, ó Pai. Te agradecemos nessa manhã, Senhor, por essas verdades e nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.